E o importante é a gente sempre estar participando, não só coletivamente, mas também de maneira pessoal aí sobre nesses estudos. Sempre eu começo por essa parte aqui para que a gente possa entender o tema, falar sobre o momento de refletir. O que significa dizer que a plenitude do Espírito é o resultado de um processo contínuo? Bem parecido, né, com o tema de ontem, né, que quando a gente pede pelo Espírito Santo, não é simplesmente pedir, mas a gente ter uma busca constante. E, na verdade, quase tudo na vida que a gente quer ter sucesso, a gente tem que ter perseverança, né? E eu dei até o exemplo ontem da academia, né? Que a gente não adianta só pagar a matrícula, você tem que ir lá diariamente para que você possa buscar resultado, bem parecido a busca pelo Espírito Santo. E eu queria ler o verso de hoje, que está lá em Efésios capítulo 3, o verso 16 a 19, são 3 versos, na verdade 4 versos, que diz assim: Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando eles enraizado e alicerçado em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Algumas coisas me chamou a atenção nesse verso, principalmente assim a maneira direta que Paulo fala para os leitores dele, né? Para quem ele direcionou as cartas. Ele usa muito isso, né? A questão, ele não fala assim, nós devemos buscar. Ele fala direto assim, vocês precisam buscar. E me chamou a atenção a forma direta que ele não está se incluindo aí na busca. Mas ele pede para o público dele buscar. Vocês devem buscar. Aparece pelo menos 3 vezes, né? Nesses versos. Vocês devem fazer isso. Vocês devem buscar. Vocês devem melhorar. E quando você vai lendo a lição, você vai percebendo por que ele usa vocês. E aí a gente entra aqui nos comentários da lição e a gente vai entender por isso. As Escrituras Sagradas nos assegura que é possível experimentar o quê? A plenitude da presença de Deus em nossa vida por meio de quem, gente? Por meio do Espírito Santo. Essa é uma promessa que devemos o quê? Nos apegar. Só que lembra, é uma promessa que devemos nos apegar, mas as 2 últimas lições passadas falam que para a gente conseguir essa promessa, a gente tem que pedir e também a gente tem que ter uma busca contínua. É uma promessa, só que essa promessa ela é condicional, não é? É condicional. E a Bíblia existe vários tipos de promessas. Então, essa daqui é uma delas que a gente chama de condicional, ou seja, ela só vai acontecer na tua vida se você der o passo anterior. Qual é o passo anterior? Pedir e também viver em busca desse Espírito Santo, ser uma pessoa ativamente fortalecida no fruto do Espírito. E aí vem essa parte aqui da palavra revelada, né? E os versos de hoje, eu não sei se vocês deram uma olhada, são versos assim conhecidos, mas eles são fortes e nos faz entender o verso do início aí, o verso básico. E o primeiro verso que eu quero destacar é o verso que a gente usa muito ali de João 3, quando a gente vai dar estudo bíblico, principalmente quando a gente está chegando na lição do batismo, ali para a pessoa que nunca foi batizada na nossa igreja. E diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês percebem, gente, que tem muita gente na nossa igreja que são batizadas, muitas, e logo depois elas saem da igreja.
muita, e a nossa preocupação com isso é constante. E eu, felizmente primeiro, o Maranhão é um dos estados que mais batiza no Brasil. Mas, infelizmente, o Maranhão é um dos estados que mais as pessoas saem da igreja também no Brasil. Porque o nascimento tem que ser completo. A pessoa não, se a pessoa só nascer da água, ela vai sair da igreja. Agora, se o verso for completo na vida dela, nascer da água e do Espírito, aí sim essa pessoa permanece, porque é um conjunto, é algo que precisa andar junto. O simbolismo ali da água, todo mundo nota, todo mundo assiste, todo mundo tira foto, aquilo ali é uma festa bonita. Ele está mergulhando numa água. Só que o nascimento do Espírito implica uma questão pessoal, algo que a pessoa vai buscar na casa dele, vai buscar de madrugada, vai buscar através da sua leitura, vai buscar através do que assiste. Então, devemos ter esse cuidado. E fica aqui para a gente refletir. Será que muitas vezes a gente não está só nascido da água, a gente só foi batizado e não ainda nascemos do Espírito Santo? Então, vale a pena a gente se perguntar isso todos os dias, né? E aí chega essa parte que eu acho mais interessante, quando Ananias, diz aí o terceiro verso, foi até a casa de Saulo ainda, né? Você lembra que quando o Espírito de Deus pediu para ele ir lá, ele estava meio temeroso, né? Porque Paulo tinha uma fama terrível, né? Era matador, era perseguidor. Paulo era um perseguidor assim experiente e cheio de argumento para convencer inocentes, né, a serem julgados e executados. E Ananias, quando foi para ali, ele já sabia que essa era a missão. E olha o verso que diz assim: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo. Aí essa parte que é interessante. E dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver. E não era só voltar a ver, né? E fique cheio do Espírito Santo. Você nota que mais uma vez aqui, bem parecido com o verso aqui sobre o batismo, essa parte é acompanhada por dois processos. Primeiro processo, um processo físico. Olha só, você vai ser batizado na água, você vai voltar a ver, ou seja, algo físico. E depois algo mais pessoal. Você vai ser batizado nas águas e você vai ser batizado no Espírito. Você vai voltar a ver e também você vai ficar cheio do Espírito. Então, essa parte de ser batizado nas águas, essa parte de voltar a ver novamente, todo mundo ao nosso redor pode ver esse milagre físico na nossa vida. Só que muitas vezes a gente não consegue demonstrar que a gente foi batizado no Espírito e também que nós estamos cheios do Espírito. É muito interessante essa busca que devemos ter pelo Espírito Santo, porque não é algo físico, não é? Lembra que a gente leu aí umas 3 lições atrás que disse que a nossa luta não é contra a carne, é contra coisas que a gente não vê. E assim, gente, a gente entra nessa parte agora que fala sobre o testemunho expirado. O inspirado diz assim: o grandioso poder do Espírito Santo realiza uma completa transformação no caráter do ser humano. Gente, me digam uma coisa, vocês: qual é o maior exemplo de transformação que vocês conhecem na Bíblia? Um personagem bíblico. A gente já citou Paulo aqui algumas vezes. Além de Paulo, qual é outro grande exemplo que podemos ter como uma transformação de caráter? Quando eu li essa revista ontem, e logo depois assisti ali o programa do Adorai, talvez você lembre quando o pastor Gilson estava contando a história ali do povo de Israel tentando sair do Egito.
E aí Faraó argumentando, né? Vocês podem ir, mas tem que ficar tal parte. Vocês podem ir, mas vai só os homens, vai só vão todo mundo, mas fica o gado, vai todo mundo, mas fica a ovelha e tal. Vocês lembram dessa parte? E o interessante, Faraó, ele perdeu a oportunidade de fazer parte dessa história positiva. Se ele tivesse reconhecido que ele precisava ali do Espírito Santo. Diferente de Paulo, que permitiu, né? Permitiu que Deus o usasse. E aí eu volto a dizer, o grandioso poder do Espírito Santo realiza uma completa transformação no caráter do ser humano, fazendo dele o que, gente? Uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando uma pessoa está cheia do Espírito, quanto mais severamente é testada e provada, mais claramente demonstra ser o que? Representante de Cristo. E aí eu lembro de um exemplo bíblico, né, gente? Que pessoa, talvez, na Bíblia, que foi mais experimentada severamente do que Jó? Eu creio que o livro de Jó é um dos grandes destaques. Inclusive, foi o primeiro sermão que eu preguei em algumas igrejas de vocês quando cheguei aqui. E aqui Ellen White fala isso, né? Que quanto mais a pessoa é experimentada, mais a pessoa tem a capacidade de mostrar que ela tem o Espírito Santo na vida dela. Então, busque isso para a sua vida, busque isso. E eu grifei aqui na minha revista aqui uma parte bem no meio aí que diz assim: não há disputa por posição mais elevada, a renúncia ao eu. Gente, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente se preocupa muito com as coisas de Deus, mas a gente não fica disputando funções e cargos na igreja. E eu até marquei aqui na revista, porque eu acho que vale a pena a gente ler isso nos momentos das comissões de nomeações, porque muitas vezes a gente confunde, a gente acha que a gente tem uma função, a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo. E Ellen White aqui está sendo claro, né, que pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, elas não têm disputa por elevadas funções em determinados lugares ou ambientes. Vocês notam, né, que esse ano é um ano de eleições aí no Brasil, e esses homens aí, alguns vão dar a vida para conseguir uma função dentro aí da política. Alguns vão fazer coisas extremamente erradas. Outros vão procurar meios completamente tortos para convencer a população e votarem neles. Mas tudo isso pelo poder. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos. A gente tem que estar feliz com o que nós somos e precisamos estar felizes aonde nós fomos colocados. E muitas vezes uma função na igreja, ela acaba nos distanciando muito mais da nossa família, muito mais realmente da vontade de Deus, porque a gente fica simplesmente respondendo e tentando manter aquela posição na nossa igreja. E, queridos, a melhor posição na igreja é uma pessoa que senta para receber o Espírito Santo. Essa é a melhor posição. E olha o que ela completa dizendo aqui no livro Mensagens ao Jovem, aqui, é o último parágrafo aí da página 30. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação de quê? De natureza. Ocorre a morte do eu e do pecado e surge uma vida totalmente nova. Essa mudança só pode ser realizada por meio de eficaz atuação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos ajudar não apenas a mudar um dia de vida, mas mudar a natureza, a nossa natureza, que a nossa natureza é uma natureza guiada, porque nós já nascemos na iniquidade, então nós somos guiados desde o nascimento pelas obras da carne.
mas quando a gente encontra o Espírito Santo, a gente tem uma modificação e passamos a ter uma vida eficaz através da presença desse Espírito Santo. E aí, gente, vem aí vem uma preocupação, né? Eu falei poucos dias isso para o Clube de Desbravadores nosso. A gente acha muito bonito aqueles testemunhos que a pessoa, um exemplo, a pessoa era bêbada, drogada, a pessoa era assaltante, a pessoa era assassina e de repente essa pessoa vem para a igreja. A gente acha bonito esses testemunhos, não tem problema. O Espírito Santo alcança também essas pessoas, como alcançou Paulo, que era bem parecido com esse exemplo. Mas quando a gente está direto na igreja, que a gente nunca fez besteiras ou pecados horríveis que o mundo julga aí, a gente começa a se achar que a gente é bom demais e que a gente já tem o Espírito Santo. E aí vem uma preocupação. Muitas vezes a gente pode estar dentro da igreja, exercendo uma função, com todos os materiais que a igreja produz em nossa casa, e mesmo assim a gente pode estar sem o Espírito Santo. Então, ela coloca aqui que essa busca tem que ser constante, e não é medido isso pelo que nós somos em questão de posição, de profissão, isso é medido pelo caráter e medido também pela maneira que você está buscando a presença do Espírito Santo. E aí, gente, sim, vem essa última parte da revista que fala sobre a vida transformada. E aí chega ao ponto do título da nossa lição de hoje, né? A plenitude do Espírito Santo consiste em uma entrega diária ao Senhor. Aí sim, depois que eu vi toda essa parte da palavra revelada, do testemunho inspirado, e aí eu me pergunto, como é que eu faço para buscar a plenitude do Espírito Santo? Tem que ser uma busca o quê? Diária. Uma busca diária. E você sabe o que mais Satanás tem nos atrapalhado nessa busca diária? A nossa geração vive isso constantemente. É a falta de tempo. É a falta de. A gente vive tão sem tempo para as coisas importantes. A gente vive completamente com um pensamento assim, em uma extrema correria. Tanto que se você conversar com algumas pessoas e perguntar como é que está a vida, a pessoa já tem prazer de responder, eu estou na correria. E essa correria do dia a dia nos afasta. E Satanás, ele tem usado essa arma, que parece uma arma assim tão sutil, porque realmente ele é um ser inteligente, né? Então ele procura tirar o nosso tempo para que a gente não tenha realmente o tempo para buscar o Espírito Santo diariamente. Repito, a plenitude do Espírito Santo consiste em uma entrega diária ao Senhor, reconhecendo que a experiência espiritual de ontem, por mais profunda que tenha sido, precisa ser renovada o quê, gente? Constantemente. Essa busca não é um evento isolado, mas um processo que contínuo, progressivo, que molda o caráter e a perspectiva, permitindo viver de forma autêntica e alinhada com os propósitos mais elevados. E a lição aí de hoje termina dizendo que assim será possível nós termos a vitória, né, sobre todas as outras condições e viver em paz, tanto no mundo como nós mesmos, né? A busca pelo Espírito Santo, gente, é a plenitude do Espírito Santo. E eu queria concluir novamente com aquele verso ali de Ananias, né, no livro de Atos, ali na palavra revelada. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo.
Lembra, fomos batizados, todo mundo viu. Voltamos a ver, o mundo todo viu e soube. Só que o segundo passo para receber o Espírito Santo é algo que as pessoas não olham como a gente está recebendo, porque essa busca é muito pessoal, essa busca é contínua. Então, pegue isso para você, busque pela plenitude desse Espírito Santo. É possível? É possível. É possível. Tem uma parte na lição ainda que diz que lá no Antigo Testamento eles não experimentaram a busca, eles não experimentaram a plenitude do Espírito Santo. Mas já aqui, né, no Novo Testamento, eles experimentaram. Experimentaram de tal maneira, né, como disse o livro de Atos, né, a lição destaca isso, que quando eles oraram, a terra tremeu, né? Ou seja, o Espírito Santo foi buscado de maneira ampla, de maneira plena. Queridos, que nesse dia nós possamos continuar insistindo na busca do Espírito Santo. A adoração, a busca de maneira coletiva é muito importante e é muito forte. Só que a busca pelo Espírito Santo, pela plenitude desse Espírito de Deus, ela deve começar de maneira pessoal. Ela deve começar em nossa casa. Deve ser algo pessoal, depois ir para a família e depois ir para a igreja. Então, eu me preocupo muito, é, porque a cada ano que passa, a gente vai estudando uma revista como essa, é muito bom e tal. Mas a minha preocupação é que muitas vezes esse culto aqui, ele possa estar substituindo o nosso culto pessoal. Então lembra, a busca tem que ser pessoal, tem que ser você em Deus, de joelho no chão e a Bíblia na mão para que possamos receber esse Espírito Santo. Que Deus te abençoe, querido, e que esta quinta-feira seja uma quinta-feira de bênção, possamos ser guiados pelo Espírito Santo e que o fruto do Espírito possa refletir na nossa vida quando a gente estiver em contato aí com nossa família e também com nossos amigos, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque através do teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores. Estamos vivendo numa geração, Senhor, que corre para todos os lados, mas esquece do principal, que é ouvir a tua voz. E queremos estar no meio desses, Senhor, que te busca em espírito e em verdade. E assim, Senhor, cremos que vamos receber a plenitude do Espírito Santo. Abençoe, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui. Muitos estão preocupados, angustiados com o pedido de oração. E, nosso Deus, nós queremos colocar mais uma vez todos eles sobre o teu altar. Que esse dia, Senhor, possa ser um dia de bênção, de vitória e realização dos nossos planos. Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.